relembrar ali as etapas do ciclo. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Conseguem visualizar o material? Sim, prof. Tá, joia. Então, vamos iniciar. Se tiver algum aluno para entrar, só me avisar que eu aceito o aluno, tá? Então, hoje nós vamos falar na seção 4.2 sobre o ciclo celular, né? A gente, então, vai compreender um pouco melhor o controle, né? E todo o mecanismo de divisão, então, da célula, tá? Então, aqui nós temos algumas perguntas, né? E mais adiante no slide também. Então, por que que a célula, ela se divide? Por que que ela precisa fazer esse processo de divisão? Né? Então, por três principais motivos, né? Então, para a reprodução, né, dos organismos, tanto unicelular quanto multicelulares, né, para a realização do crescimento do indivíduo, né, desde a formação ali do embrião até o desenvolvimento, né, da fase adulta, e para a reposição de células mortas ou que foram, né, lesionadas. Então, como por exemplo, o tecido epitelial, o tecido hepático e as células sanguíneas, tá? Então, é possível através, né, da divisão das células, a reprodução, o crescimento e o processo de reposição, né? Então, após a destruição celular, esse tecido, ele tende a promover a capacidade de se regenerar, tá? Então, quando a gente reporta ali os tecidos epiteliais, hepáticos e sanguíneos. Ok. Então, olha só, toda célula, né, de um indivíduo, ela tem a mesma informação genética, né? Então, isso acontece por quê? Porque a replicação do material genético, né, e depois desse processo de replicação, de formação de várias cópias idênticas, ocorre, né, o processo de divisão, né, para informação genética das células filhas, né? Então, de uma célula que foi replicada, né, a formação de células filhas idênticas à célula mãe, tá? Então, esse ciclo, ele vai reportar, né, uma série de eventos, né, que aí vai progredindo, fazendo com que essa célula apresente as mesmas características, o mesmo tipo de organela, né, a mesma informação genética para as próximas células. E então, vamos lá. Então, vamos obter de agora em diante uma visão geral, né, do ciclo celular. Então, né, o ciclo celular, ele tende... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Perdão, então, achei que tinha falado. Tá? Então, o processo ali do ciclo celular tende a formar células filhas idênticas, né? Então, é como se fosse realizar um xerox, né, daquela célula mãe para a formação das células filhas, né? Transferindo, então, toda a informação genética, né, para essa outra célula. E no processo de divisão celular e replicação, não pode ocorrer erros, né? Então, se tiver alguma mutação, alguma alteração, né, nessa troca de informação, né, apresenta, então, algumas disfunções daquela célula, né? E aí que surgem, né, diversas patologias, como o livro didático de vocês vem trazendo a síndrome de Down, né? Então, uma alteração ali no cromossomo 21, né, que vem a ser um exemplo, né, de erro de informação genética à célula, né, que está sendo ali dividida, né, e replicada.
tá? Então, a intenção ali do ciclo celular é que reportem células filhas idênticas, né, sem um erro ali de transferência, né, da carga genética. Ok? Então, quanto à duração, né, do ciclo celular. A duração do ciclo varia muito, né, de uma célula para outra. Então, eu coloquei essa tabela aqui para a gente ter noção, né, da diferença de tempo, né, de diversas células. Então, olha só, célula embrionária, né, de um sapo. A duração completa do ciclo celular ocorre em apenas 30 minutos. Já dos fungos, né, correspondente às leveduras, pode durar de 1h30 a 3 horas. As células epiteliais intestinais, olha só, né, de 12 horas aproximadamente. Já as células que correspondem ao fibroblasto, né, dos mamíferos em cultura em laboratório, né, quando está realizando uma pesquisa in vitro, né, corresponde a mais ou menos 20 horas. E as células hepáticas humanas, né, corresponde até um período aproximado de 1 ano. Então, quando há uma lesão no fígado, né, para que ocorra o ciclo celular completo daquele tecido, para que ocorra a regeneração, né, demora muito tempo, né, podendo chegar até aproximadamente 1 ano. Tá? Então, o fígado é um órgão que tem a capacidade de se regenerar, porém uma regeneração, né, muito lenta. Ok? Então, aqui nós temos o ciclo, né, celular, né, de um embrião, né, demonstrando ali um ciclo celular padrão, né, de um paciente em fase adulta, e um ciclo celular embrionário inicial. Então, o que a gente observa, né? No ciclo celular padrão, nós temos a fase conhecida como GAPE1, a fase S, que é a fase de síntese, né? GAPE2 e o processo de mitose. Posteriormente, inicia-se novamente todas as etapas ali do ciclo. Já no ciclo celular embrionário, o que a gente observa? Né? A gente observa divisões síncronas, né, e rápidas. Então, aqui a gente não tem a fase GAPE, a gente já tem a fase de síntese e meiose, síntese e meiose, síntese e meiose, uma sequenciada da outra, né? Então, ali nós temos poucas divisões celulares, né? E ali, essa divisão, ela ocorre de forma rápida, por quê? Né? Porque serve para dividir aquela célula-ovo, que inicialmente ela é grande, ela tem uma proporção maior, e aí ela vai dividindo de forma mais rápida, né, para se obter células menores, tá? Então, quanto mais rápido for esse ciclo, né, rapidamente a produção, né, de uma quantidade maior de células, que auxilia, então, ali no desenvolvimento do embrião, ok? Então, aqui é uma imagem demonstrando, né, o período de duração do ciclo celular em mamíferos, né? Então, nós temos ali o período de intérfase, né, que corresponde à fase GAPE1, a fase S e a fase GAPE2. Ao final da fase GAPE2, nós temos, então, a mitose, tá? Então, mais ou menos, em média, esse ciclo vai durar mais ou menos 16 horas, tá? E lembrando ali que a fase de mitose, né, corresponde a um período de apenas mais ou menos 1 hora. Então, é a etapa mais rápida ali do ciclo celular dos mamíferos. Gente, qualquer dúvida, podem interromper, podem perguntar, tá? E aí a gente vai conversando. Então, para a gente compreender, né, esse processo de reprodução, né, esse processo de divisão celular, a gente precisa ali, né, ter a resposta de algumas perguntas, tá? Então, como a célula se duplica, né? Como que ela vai duplicar todo o seu conteúdo, né? Todos os seus elementos ali da porção interna. Então, como ela vai, né, como ela vai fazer essa divisão, né, como que ela vai repartir o conteúdo que foi duplicado, né, e vão se originar ali 2 células filhas, né, e como elas vão coordenar toda essa maquinaria,
né, que é necessária, então, né, para a formação desses dois processos. Então, a gente precisa compreender como que ela se duplica, né, como que ela vai separar esse material duplicado e como que ela vai coordenar tudo isso, né, como que ela vai comandar esses processos. Ok, então vamos lá. Vamos iniciar falando então, né, do ciclo celular dos eucariotos, né, ou seja, aquelas células que apresentam a carioteca, né, que apresentam material genético envolvido por essa cápsula. Então, aqui nós temos, né, a representação total ali do ciclo celular. Então, a fase de intérfase corresponde, né, às etapas GAPE1, a fase S, que é de síntese, e a fase GAPE2. Posteriormente, entra a fase de mitose, tá? Então, no processo de mitose, nós temos ali algumas etapas, que são a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e o processo final, que é a citocinese. Tá? Então, o processo de mitose corresponde todas essas 6 etapas ali que compreendem o ciclo celular dos eucariotos. Ok? Então, vamos lá. Como, então, as células duplicam seu conteúdo? Vamos encontrar a resposta dessa pergunta, então. Tá? Então, tudo vai iniciar ali, né, nessa etapa da intérfase. Tá? Então, a intérfase vai ser um momento em que vai ter uma grande síntese, né, de todos os constituintes daquela célula. Né? Então, todos os elementos vão estar, né, sendo produzidos de forma intensa para que ocorra, então, a duplicação. Tá? Então, quando a célula ela vai receber a sinalização para que ocorra a divisão, ela sintetiza, né, esses componentes de forma acelerada, de forma a dobrar, né, o volume, para ter, então, a formação de 2 novas células. Né? Então, essas 2 novas células, elas têm que ter, né, a mesma quantidade, né, de elementos e ter o mesmo tamanho da célula mãe, né, que é a célula original. Tá? Então, nessa etapa da intérfase, o que a gente observa? Né? A gente observa que os cromossomos, eles estão, né, em um formato de filamentos, né, de forma distendidos e espalhados por toda a área do núcleo, e ali, né, visualizando ao microscópio, a gente não consegue visualizar individualmente, né, esses filamentos de cromossomos. Então, eles estão espalhados e distendidos, né, por toda a região ali do núcleo. Ok, então vamos lá, vamos para o período, então, G1, né, então, denominado como GAPE1, né, que significa, então, intervalo, tá? Então, nessa fase de GAPE1, há um aumento do crescimento celular, né? Então, é uma fase em que o crescimento celular, né, está ali ativo e há uma grande variação de tempo. Então, não há um tempo assim fixo, né? Então, essa fase, o tempo ele é extremamente variável, tá? Então, ali a gente observa o crescimento de células que podem ser células que se dividem constantemente, né? Pode ser o crescimento de células que só se dividem com estímulos, por exemplo, com estímulos hormonais, e as células que se diferenciam, mas não se dividem. Tá? Então, nessa etapa GAPE1, há o crescimento intenso ali das células, né, que podem corresponder a essas 3 principais características. Tá? E aí, só lembrando, né, que para a célula se dividir, né, por estímulo, ocorre o período ali que a gente chama de GAPE0, né, que seria um estado de dormência ali da célula, né? Então, esse estado de dormência é um estado comum que ocorre também em pacientes saudáveis, né? Então, isso ocorre por quê? Né? Porque a célula, ela não possui ali
né, os fatores de crescimento. Então, tem uma baixa síntese e uma diminuição no processo metabólico. E nós temos um exemplo da célula, que é o neurônio, né? Então, o neurônio, ele tende a ficar, né, a permanecer em um período indeterminado nesse período de gap zero, né? Porque o neurônio, ele não vai receber, né, estímulos, ele não tende a ter um aumento da síntese. Então, a gente diz que uma vez o neurônio destruído, né, dificilmente ele vai ser regenerado, né? E aí que entra ali os casos de demência, né? Então, o neurônio é um exemplo, né, de célula que permanece por longo tempo, por um tempo indeterminado, na fase que a gente denomina como fase gap zero, ok? Então, o que a gente observa, né? Em muitas células eucarióticas, né, essa fase gap 1 tem um período, né, que tem uma duração variável, se comparada aos outros períodos, né, mas, porém, a gente sabe que dura em torno ali de 3 a 4 horas, né, porém, pode se prolongar, né, por dias, meses ou anos. Então, por isso que a gente fala que tem uma duração mais variável, né, em todo o ciclo ali, né, da célula. Ok. Então, nesse período, né, gap 1, também ocorre o quê? Uma intensa síntese de proteínas não histonas, tá? Uma intensa síntese de proteínas no citoplasma celular. Vai ter também, né, a produção intensa de RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, né? Então, que foi estudado, né, na semana passada, quando a gente estudou o código genético das células. A síntese de proteína, né, responsável ali pela replicação do material genético, que seria o DNA, ocorre de forma intensa nessa fase, né, e ocorre a duplicação dos centrossomos também, né, e também a formação de complexos de proteínas, tanto as coesinas como as condensinas, tá? Então, que são elementos todos essenciais, então, para a duplicação dos elementos da célula. Ok? Então, finalizado ali, né, a fase gap 1, né, a gente observa o quê? Então, na fase gap 1, né, as células, elas crescem, né, de forma intensa, a produção, né, intensa também de proteínas essenciais para esse crescimento. Então, ali, a gente observa o quê? Que vai efetuar diversas funções, né, como reações biológicas, reações químicas, físicas, que são necessárias, então, para, né, a manutenção ali da vida. Ok, então, seguido da fase G1, nós temos quem? O período S, tá? Então, nesse período S, também há uma síntese intensa, né, de proteínas, tá? Então, proteínas do tipo histonas. Aqui se torna, então, um gatilho para a replicação do DNA, tá? Que a gente fala que é um mecanismo de tudo ou nada, né? Então, é nesse período de síntese em que tende a aumentar, né, a replicação ali do material genético. Se ocorrer uma falha, né, nesse período da fase de síntese do material genético, né, a célula não consegue, né, se multiplicar. E ali também vai ter a duplicação dos centrossomos, tá? Então, nesse processo de síntese, o material genético ele vai se duplicar, né, em réplicas que a gente relata como idênticas, e esse processo, então, que a gente fala, que a gente denomina, classificado como replicação. Então, o processo de replicação nada mais é, né, do que a duplicação do DNA em réplicas idênticas. Tá? Então, nesse processo, como eu havia dito, também a gente observa, né, a duplicação dos centrossomos, que vão, então, fazer, né, a distribuição desse material que foi duplicado. Ok? Então, aqui na imagem, a gente observa,
né, os centrossomos. Ele geralmente está localizado próximo ao núcleo da célula, né, nesse período ainda de intérfase, e ali ele está presente na maioria das células, né, animais, e nessa fase inicial ali, né, da fase de síntese, a produção, então, de um par, né, de centríolos. Ok, então aqui a gente consegue observar, né, a formação desse par de centríolos, né, então, a sua constituição são por microtúbulos, né, dispostos em 3, e aqui, né, a sua constituição essencialmente por proteínas do tipo beta-tubulina e alfa-tubulina, tá? Então, a condensação dessas proteínas vem a formar o que a gente chama de protofilamento, né? Então, o microtúbulo, ele é uma constituição de vários protofilamentos, né, em um formato cilíndrico, né? Lembrando ali alguns túbulos, formato de túbulos. Ok? E aqui essa imagem vem demonstrando as fases do ciclo do centrossomo, tá? Então, a gente observa que inicialmente há uma duplicação, né? Então, que inicia ali na fase G1 e pegando ainda o início da fase S. Posteriormente, vai ocorrer a maturação desse centrossomo, tá? Que vai ocorrer ali na fase G2. E, posteriormente, a separação, né, desses centrossomos, né? Então, vai ocorrer entre a fase G2 e a fase ali de mitose, tá? Posteriormente, esse período, né, do final ali da mitose, vai dar início a um novo gap 1, né, para a produção, então, de mais centríolos. Então, essa imagem vem demonstrando, né, a etapa da intérfase, tá? Então, com a produção ali de um par de centríolos, a gente observa depois que eles são duplicados, e aí vai iniciar a fase da prófase, né? Então, eles migram para a parte polar da célula, né? E eles que vão fazer, então, a união, né, desses materiais que foram sintetizados e a separação, então, né, nessa linha mediana ali da célula. Ok? Então, ainda nesse período, né, a gente encontra o processo de replicação do DNA, né, do material genético. Então, esse processo de replicação, ele vai garantir, né, que essas células filhas, elas vão receber cópias idênticas, né, da molécula de DNA da célula-mãe. Então, só relembrando, né, ali a aula passada. Então, a fita de DNA, ela é caracterizada por uma dupla fita em hélice, e ela é constituída, então, por molécula de fosfato, por uma molécula de pentose, um tipo de açúcar, né, ligada a ela, então, né, aqui nós temos o quê? Uma base nitrogenada, né, então as bases nitrogenadas correspondem a adenina, guanina, timina, né, e aí outras sequências, e aí a gente sabe que esses pares de bases, eles se ligam de forma específica um ao outro, né, então a adenina vai se ligar a timina, né? Guanina, citosina, tiamina, guanina, adenina, perdão, adenina em timina, citosina em guanina e guanina em citosina, né? Então, essas ligações, elas vão ocorrer por pontes de hidrogênio, tá? Então, só relembrando um pouquinho ali da aula passada. Ok, então, seguindo. Então, a gente sabe que as nossas células, elas são caracterizadas por serem diploides, ou seja, né, todos nós temos 46 cromossomos, tá? Então, a célula, quando está nessa fase gap 1, tá? Essas 46 moléculas de DNA, né, a gente observa que é uma molécula para cada par de 23 pares homólogos, né? E ali na fase S de síntese, cada molécula de DNA vai dar origem a outra idêntica,
né? Ou seja, né, passado ali da síntese em que teve a produção, né, de mais material genético, a gente observa que na fase GAPE2, a célula humana ela vai ter, então, 92 moléculas, né, de DNA, tá? Então, cada uma ali, né, correspondente a 46 cromossomos, que vai conter ali 2 moléculas de DNA, né? Então, elas são denominadas como cromátides irmãs, perdão, tá? Então, cada célula filha vai corresponder a 46 cromossomos que foram provenientes, então, da célula-mãe, né? Então, é nesse período ali, né, que tem a replicação do material genético, e na fase G2 a gente encontra, então, a quantidade de 92 moléculas de DNA, tá? Então, essas células, elas vão continuar diploides, né, vão ter a mesma característica da célula-mãe, né, ou seja, contendo 46 cromossomos, né, que foram duplicados, né, nesse período da intérfase. Ok? Tudo bem até aí? Relembrando os períodos. Então, ok. Então, finalizado o período de síntese, a gente tem o período GAPE2, tá? Que vai acontecer o que nesse período? Né? Então, acontece, né, o período o surgimento da mitose, né? Então, ali vai ter um papel extremamente importante no que? Na conferência, né? Então, a gente diz que ali vai ocorrer uma reparação genômica. Então, é nessa fase GAPE2 que vai ser verificado, né, se ocorreu a síntese completa de todos os elementos, né, se as proteínas foram produzidas em quantidade suficiente e se ali, né, nós vamos ter, então, cópias idênticas para a formação dessas células filhas, então. Tá? Então, nessa fase, ocorre a síntese ali de proteínas não histônicas, né, e essas proteínas, elas vão ser responsáveis, então, pela entrada da célula em um processo de mitose. Então, é graças à produção dessas proteínas que da fase GAPE2, nós vamos ter, então, a fase, então, o ciclo ali da mitose, ok? Então, terminado, né, essa fase ali, né, GAPE2, vem uma perguntinha. Então, como elas, né, as células, vão repartir o conteúdo duplicado, né, e se separar em duas? Então, nós observamos que no período de intérfase, há uma síntese intensa de todos os elementos. Então, quando termina a fase GAPE2, né, vai iniciar, então, o processo de separação para, então, ter as células filhas. Tá? Então, inicia-se o processo de mitose, né? Então, o processo de mitose, nós vamos ter ali, né, o início em nível molecular, com a duplicação do material genético, que é o DNA, e ali nós vamos ter o processo de divisão celular, tá? Então, esse processo de divisão celular, ele funciona de maneira extremamente controlada, né? E ali ele é dividido em várias etapas, né? Até a formação das células filhas. Então, na mitose, a gente vai encontrar o quê? Uma condensação do cromossomo, nós vamos ter a formação de fuso mitótico, a desorganização do envelope nuclear, então a carioteca ela vai ser desfeita, tá? Nós vamos ter a ligação dos microtúbulos, né, do fuso aos cinetócoros, né, dos cromossomos. Ali nós vamos ter a migração das cromátides irmãs para os polos opostos ali, né, na célula. A organização do envelope nuclear, então, anteriormente ele foi desfeito e depois ele vai ser reorganizado. Vamos ter a descondensação do cromossomo e ali, por fim, nós temos a citocinese, né, que é o que? O processo de divisão da célula.
Então, após a síntese, a separação, essa célula vai ser dividida, né, para dar origem, então, às células filhas. Então, aqui nessa imagem, a gente compreende, né, todas essas etapas. Então, aqui nós temos, né, a replicação do DNA. Posteriormente, olha só, os cromossomos que foram duplicados, eles vão se alinhar, né, pelos fusos mitóticos. Vai ocorrer, então, a separação dos cromossomos, né, eles vão se alinhar na porção polar da célula, né? Posteriormente entra o processo de citocinese, né, que é a separação ali, né, dessa célula produzida, e aí vai gerar, então, células filhas idênticas. Então, nessa fase de mitose, né, como eu disse, nós temos algumas etapas. Então, para que tudo isso ocorra, nós temos a etapa da prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, agora a gente vai compreender o que ocorre em cada uma dessas etapas até a formação, então, da célula filha idêntica. Então, seguindo, né, o que nós temos aqui? Né, o evento da prófase. Então, a gente observa, né, que nessa etapa aqui do ciclo da mitose, nós temos ali a produção intensa, né, de proteínas que são denominadas condensinas, tá? Então, essas proteínas, elas vão auxiliar, né, na produção ali do fuso mitótico. A gente observa que aqui a gente ainda tem o nucleolo presente, né, no interior do núcleo. O núcleo ainda apresenta, né, a carioteca, porém, é nessa fase que começa já a fragmentação do nucleolo, tá? Então, aí começa a dispersão, né, ali no citoplasma, dessas formas ribonucleicas, né, que aí vão permanecer associadas aos cromossomos, tá? Então, esses dois centrosomos criados, né, pelo par ali originado, né, na fase anterior, eles começam, né, se deslocar, né, para as regiões opostas ali da célula, né, e ali elas tendem a formar o que a gente chama de microtúbulos, tá? Então, são essas fibras polares, né, que vão, então, se distanciando uma da outra, né, levando, então, os centrosomos para cada lado ali da célula. Ok? Seguido, nós temos a prometáfase, tá? Então, a gente observa, olha só, esses microtúbulos, a gente observa algumas porções mais grossas e mais curtas, né, dos microtúbulos, e ali a gente observa o quê? Uma fragmentação, né, de pequenas vesículas. Então, olha só, o núcleo, né, ele já não está mais arranjado, né, não tem ali a carioteca bem definida, né, então ele foi fragmentado, né, e aí a gente denomina essa fragmentação como vesículas, né, então como a gente consegue visualizar aqui na imagem, né, essas pequenas vesículas. E aí a gente observa o quê? Tá, então já não tem mais o nucleolo, lembra? Aqui antes a gente tinha o nucleolo evidente, nessa fase da prometáfase a gente já não observa mais o nucleolo, e ali, né, nós temos a formação do cinetócoro, né, que é uma estrutura de proteínas, tá, na região ali do centrômero da célula, e ali a gente observa esses microtúbulos no fuso que vão se associar e exercer essa tensão sobre as cromátides, né? Então, são eles que vão organizar, né, o material genético nessa região ali mediana da célula para depois, então, fazer sua dissociação, tá? Então, esses cromossomos, eles vão se mover, né, para a placa para, então, iniciar o processo de metáfase. Ok?
Então, aqui nós temos, né, uma subclassificação dos microtúbulos, né, do fuso mitótico. Então, nós temos microtúbulos astrais, né, que são esses microtúbulos mais grossos e mais curtos. Nós temos os microtúbulos cinetócoricos, que são esses microtúbulos que estão ligados diretamente, né, ao material genético da célula. E nós temos os microtúbulos interpolares, né, que eles ficam entre os microtúbulos que estão ligados diretamente ao material genético da célula. Ok? Aqui abaixo, uma imagem de microscopia eletrônica, né? Mostrando a diferenciação desses 3 tipos de microtúbulos. Ok, então, aqui nós temos a próxima fase, que é a metáfase, né? Então, o que a gente observa aqui na metáfase? Né? A cromatina, ela vai estar extremamente condensada e ela vai estar alinhada, né, nessa porção mediana ali dos polos, tá? Então, os microtúbulos, eles vão direcionar, né, vão ser direcionadas a partes opostas, então, da célula, né, e ali eles vão assumir, né, uma posição de equilíbrio ali no plano, né, que a gente fala plano equatorial, que é o plano medial ali da célula, né, então vai dispor, né, o material genético nessa região mediana da célula. E já na etapa da anáfase, né, nós temos o que? Olha só, olha o que aconteceu, né, um movimento das cromátides irmãs, né, então, olha só, o material genético, ele foi dividido, né, de forma combinada, e aí cada porção, né, idêntica do material genético, ele vai migrar, então, né, para os polos da célula. Vai ocorrer a separação, então, das cromátides irmãs. E essa separação, ela ocorre graças à presença de uma enzima que é a toipossomerase, tá? Então, essa enzima, ela vai fazer também com que nessas cromátides irmãs, cada uma fique, né, numa parte oposta ali da célula, né? Então, elas migrem para polos opostos. E, por fim, nós temos a telófase, né? Então, o que a gente já observa aqui, né? Então, esses microtúbulos, né, eles começam a desaparecer, né, nessa região mediana, essa região equatorial, começa a surgir sucos de divisão, né, após esse processo da telófase, para que então as células se dividam em células filhas. A gente observa, olha só, os cromossomos, eles começam a ficar mais compactados, né, na porção polar ali da célula, e ali a cromatina, ela fica mais densa. E, olha só, as vesículas, elas também migram para a região polar da célula, né, de ambos os lados, e começa o processo de regeneração da carioteca, né, que é o envelope nuclear ali, que vai rearranjar todo o material genético nessa porção lateral ali da célula. Ok? E aqui nós temos a última etapa, que é a citocinese. Então, olha só, né? Todo o material já que foi duplicado, está rearranjado em porções opostas ali, né? Na célula mãe ainda. Então, a formação, né, da carioteca de forma completa, então, a regeneração já ocorreu ali, né? Do envelope nuclear. Nós temos ali o reaparecimento do nucleolo, né, no interior do núcleo, e aqui nós temos, né, a regeneração, né, dos microtúbulos ali, nesse processo ali de formação dos centríolos que migraram, então, para a região oposta da célula. Já no centro, nessa região equatorial, o que a gente observa? Um anel contrátil. Ele é constituído por actina e miosina, tá? Então, começa, né, ter uma sobreposição de microtúbulos nessa região central,
E esse anel contrátil, ele tende a formar, então, um suco de clivagem, que é o que vai fazer o processo de separação para, então, ter a formação de células filhas idênticas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar bem isso, né? Então, nós temos uma célula animal, né? E nessa região equatorial, nós temos ali o anel contrátil, né? Que é constituído por actina e miosina. Tá? Então, graças a esse anel contrátil, né, e a síntese de microtúbulos nessa região, né, nós temos então a separação, né, das células e aí formando então células filhas idênticas. Ok? Isso em célula animal, né? E na célula vegetal, como ocorre essa separação, né, e a formação de células filhas idênticas? Né? Aqui nós não vamos ter o anel de actina e miosina, mas sim, né, a síntese de uma nova parede celular que vai então promover, né, essa divisão entre, né, as células e originar células filhas. Ok? Então, aqui está todo o processo, né, que foi relatado. Então, nós temos uma célula-mãe, né? Nessa célula-mãe vai iniciar, né, a primeira etapa, que é a intérfase, né? Então, vai ter a produção, né, de um par de centríolos, né? Então, esses cromocentros, eles vão, né, para os polos opostos, né, ali na prófase, né? Eles vão rearranjar o material genético nessa região equatorial, nessa região, né, mediana da célula. Posteriormente, na anáfase, vai ter a separação do material genético, né, pelos microfilamentos e pela enzima toipossomerase. E ali, posteriormente, na telófase, né, nós vamos ter o anel de actina e miosina separando essa célula que foi duplicado, todo o material, e aí para que ocorra a divisão e forme duas células filhas idênticas. Ok? Então, nessa única imagem tem a representação de tudo que foi falado. Até aqui, gente, alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram que repasse? Relembraram as fases? Tá tudo bem? Estão por aí? Pessoal, sinal de vida. Ok, então vamos continuando, então. Tá? Então, nessa imagem aqui, a gente observa, né, o processo ali, todas as etapas da mitose, né? Então, a gente tem a condensação, né, do material genético pela alta síntese, nós temos a dissociação, né? Quando ele chega a essa fase equatorial, né, nessa região equatorial, ele se divide e, né, se condensa novamente. Tá? Então, aqui vem demonstrando esse processo de síntese e divisão do material genético que corresponde ali à fase da mitose. Ok. Então, a divisão celular nos procariotos. Quem são os procariotos mesmo? Até então, a gente estudou a divisão celular dos eucariotos. Divisão celular dos procariotos correspondem a quem? É os procariontes, professora. Isso, os procariontes, que nós temos os exemplos, as?
Quais são os seres procariontes? Um exemplo. Prof, é bactéria? Ok, as bactérias, né? Então, os procariontes, né, como exemplo, as bactérias, não apresentam a carioteca e todo o material genético, né, está disperso, então, no citoplasma. Então, a divisão celular dos procariontes, né, a gente denomina como fissão binária, né? Então, é um processo de divisão celular bem simples, né, se comparado ao processo de divisão celular dos eucariotos, tá? Então, vai ocorrer, né, replicação também constante ali de todas as porções do constituinte celular, né? Então, vão expandir, né, o volume dessa célula e posteriormente, né, vai ter a separação da membrana plasmática. Tá? Então, aqui vem a representação, né, da fissão binária. Então, nós temos uma bactéria, né, olha só, todo o material genético está disperso no citoplasma, e ali começa, né, o processo de duplicação do DNA. Né? Então, dessa duplicação, também a separação, né, desse material genético em polos opostos, né, por um alongamento dessa célula. E ali, na fase de terminação, em que ocorreu a separação completa do material genético, nós temos o que chamamos, né, de fissão binária. Né? Então, essa célula se divide em células filhas idênticas. Então, é um processo muito mais simples, né, e rápido a replicação, né, o ciclo celular das células procariontes. E, então, a terceira e última pergunta ali, né, dos slides iniciais. Então, como as células vão coordenar, né, toda essa maquinaria, né, que é necessário para esses dois processos ali do ciclo celular, né? Então, o que a gente tem ali? Né, o controle do ciclo celular, ele funciona de forma bem semelhante, que a gente fala, a uma máquina de lavar roupa. Né? Então, quando a gente quer desligar a máquina, a gente desliga ela em qualquer etapa ali, né, do ciclo de lavagem. Tá? E ali no ciclo celular ocorre a mesma coisa, né? Então, há freios moleculares, né, que podem parar o ciclo em qualquer ponto ali da etapa, tá? Então, esses freios, eles podem, né, parar qualquer etapa do processo do ciclo celular. Tá? Tanto na fase da mitose, do GAPE 1, a fase de síntese ou GAPE 2, tá? Então, quem que vai fazer essa parada, né? Quem é o freio dessas etapas? Né? As proteínas inibidoras, né? Então, as proteínas inibidoras, né, elas vão emitir sinais a essas fases, né? Elas vão sinalizar que tem que ter uma parada ali de síntese, né, e de proliferação celular. Então, por isso que elas são chamadas de proteínas inibitórias do ciclo ou pontos de checagem, tá? E aqui nessa imagem, né, nós temos ali, né, todas as proteínas de checagem, né? Então, cada corzinha ali representando a sua atuação em uma determinada etapa ali do ciclo, tá? Celular. Então, essas proteínas, né, elas têm ali duas famílias, né? Então, a família INK4, né, que vão interagir de forma mais específica a CDK4 e a CDK6, tá? E ali as famílias, né, conhecidas como proteínas inibitórias da quinase, tá? Então, elas vão inibir múltiplos, né, complexos, elas conseguem inibir, né, diversas regiões ali do ciclo. E olha só quem que nós temos aqui, né? A proteína P53, tá? Então, a proteína P53, ela é conhecida como o guardião do genoma, tá? Então, por que que ela é conhecida dessa forma? Essa proteína,
quando ela identifica uma alteração gênica naquela célula que está sendo produzida, ela vai e interfere no ciclo, ou seja, quando aquela célula está desenvolvendo características tumorais, ela vai e inibe o processo, né, da formação de novas células filhas. Que imaginem, se não tivesse a atuação da P53, qualquer erro de transmissão genética iria, então, produzir de forma excessiva células filhas idênticas àquela alteração, e aí sempre a gente ia ter células ali tumorais sendo desenvolvidas, né? Então, constantemente, né, quando está ocorrendo o ciclo, né, celular no nosso corpo, pode estar ocorrendo um erro, né, de transmissão genética, pode ter uma desordem ali, né? Então, essa desordem, ela não vai adiante graças à atuação da proteína P53, tá? Então, a presença de tumores, né, no indivíduo está relacionado principalmente a uma mutação nessa proteína, né? Ou seja, ela não consegue desempenhar sua função e aí a célula, ela não é corrigida ou ela não é exterminada, né? Porque essa proteína, ela não consegue desempenhar, né, esse freio, esse bloqueio ali no ciclo da célula. Ok? Então, aqui nós temos, né, a explicação, né, disso, da atuação da proteína P53. Então, quando nós temos um dano, né, no material genético, ali no DNA, tende a aumentar o nível, a quantidade de proteína P53, porque ela é uma proteína regulatória, né, desse material genético. Então, se ela constata um dano ali em qualquer porção do ciclo, né, ela faz com que o ciclo pare, né, que a gente fala parada. E aí, o que a proteína P53 ela pode fazer, né? Então, ela pode provocar, né, a morte celular, né, denominada como apoptose, né? Então, a apoptose é a morte natural da célula, né? E essa morte natural, ela ocorre pela proteína P53. Então, ela vai bloquear de forma irreversível o ciclo da célula. Ou ela pode atuar de forma diferente também, né? Então, ela tende a reparar, né? E a liberar, né, o bloqueio daquele ciclo. Então, ela pode ativar o processo de reparo desse material genético, ordenar ele, né? Fazer com que ele se torne, né, vamos dizer assim, normal, e aí, quando ele estiver reorganizado, a P53 libera, então, o ciclo para ser, né, ativado novamente, tá? Então, ali, por isso que ela é considerada o guardião do genoma, né? Se tem alguma alteração, ou ela vai bloquear de forma irreversível, ou ela vai promover o reparo da célula. Ok? Então, seguindo, tá? Então, a célula animal, ela requer ali sinais, né, extracelulares para se dividir, para crescer e para sobreviver, né? Como a gente já estudou anteriormente em outras sessões, tá? Então, a maioria das moléculas de sinalização, elas são proteínas solúveis, né, que vão ser secretadas por outras células ou proteínas ligadas na superfície da célula matriz, tá? Então, nós temos ali os denominados mitógenos. Então, o que são mitógenos? Né? São proteínas que vão estimular a divisão das células, tá? Principalmente, né, pela superação ali de um mecanismo de freio, né? Promovida ali pelas proteínas ali, né, que vão realizar essa sinalização que tem algo de errado, né? Então, quando há um reparo, entra em ação os mitógenos, né, que eles tendem a estimular a divisão celular novamente. Posteriormente, nós temos os fatores de crescimento, né? Então, proteínas que vão agir estimulando, né, o crescimento da célula. E fatores de sobrevivência,
que vão promover a sobrevivência da célula pela supressão ali da apoptose. Então, vamos pensar, a proteína P53 foi, né, e promoveu a parada do ciclo, né? Então, após o processo de regeneração, quando a célula consegue se regenerar, né, após esse evento, aí ocorre a ativação de fatores de sobrevivência, para aquela célula que quase estava morrendo, ela consiga, então, sobreviver. Ok? Então, finalizando aqui, né, a gente, com o estudo, né, de todo esse mecanismo de divisão das células, né, promoveu um grande, né, desenvolvimento da atuação dos agentes quimioterápicos, né, para impedir a progressão do câncer, né? Então, a gente sabe que as células tumorais, as células cancerígenas, elas surgem, né, por uma deficiência ali, algo de errado que aconteceu no genoma, né, transmissões genéticas ali que ocorreram de forma errônea, e aquela célula, ela tende, né, a ser produzida, a ser gerada com alterações, né, e essas células alteradas são denominadas, então, as células carcinogênicas, né? Então, se há uma mutação na proteína P53, que é a principal responsável, né, pela essa identificação errônea do material genético, então vai surgir, né, o que a gente chama de câncer. Então, se a gente sabe todo esse mecanismo de desenvolvimento, né, se aprimora cada vez mais, né, a atuação dos fármacos quimioterápicos para o tratamento, né? Então, se conhece o mecanismo de ação, a gente sabe, né, como impedir, né, quais os agentes vão agir de forma específica, né, naquele local para a correção, né, da alteração gênica ou para a eliminação daquela célula que está alterada. Ok? Então, olha só, gente, agora é com vocês, né? Eu expliquei ali o processo de mitose, né? O processo ali da intérfase, né? Como ocorre o ciclo celular dos eucariotos, como ocorre o ciclo celular dos procariotos. E aqui eu gostaria de escutar um pouquinho vocês explicando sobre o ciclo da meiose, tá? Então, quando que a gente tem o processo de meiose ali na célula? A gente viu, né, o processo de mitose. E a meiose ocorre em que tipo de célula? Ou vamos lá, vamos começar assim. Quais células realizam o processo de mitose e quais células realizam o processo da meiose? Como que vocês explicariam assim de forma simples? Vamos lá, gente. Vamos participar. Conseguem responder? Quais células realizam o processo de mitose? Quais que realizam o processo de meiose? Prof, o de mitose é as células eucarióticas? As células eucarióticas, elas têm os dois processos, mas das células eucarióticas, né, tem uma subdivisão. Nós temos outros tipos celulares, né? Então, qual tipo celular
vai desenvolver o ciclo ali que envolve a mitose, e qual tipo celular que vai envolver a meiose? Tá certo falar que são as eucariontes, né? Mas desse grande grupo, né? Quais tipos de células? Ok, então vamos lá, ó. Então, esses dois processos ocorrem nas células eucariontes, certo? Então, o processo reprodutivo da célula, o processo da mitose, ocorre em células somáticas, tá? Que são a grande maioria das células do nosso corpo, tá? E ali o processo de meiose, né, vão ocorrer em células germinativas. Então, quem são as células germinativas? As células reprodutoras, como, por exemplo, os espermatozoides e o óvulo, tá? Então, quando se refere, né, um processo de meiose, a gente se refere a um ciclo celular de células germinativas, tá? Quando a gente reporta o processo de mitose, eu estou dizendo que é um ciclo celular em células somáticas, né? Então, as células somáticas que vão estar, né, duplicando e gerando células filhas. Já o processo de meiose, nós temos ali o ciclo em células germinativas. Ok? Então, compreendendo isso, né? Como que se dá, então, o ciclo da meiose? Olhando essa imagem, como que a gente explicaria o ciclo da meiose? Então, olha só, na meiose, né, nós temos dois principais eventos, meiose 1 e meiose 2, né? Então, esse ciclo vai ocorrer após o período da intérfase, lá no final, né, do ciclo GAPE 2, tá? Então, finalizando o GAPE 2, entra em início o processo da meiose em células germinativas. Então, a meiose 1, né, nós temos ali prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Visto que essa primeira etapa da meiose 1, a prófase 1, ela é subdividida, olha só, em 5 eventos, que nós temos o leptoteno, nós temos zigóteno, nós temos paquíteno, nós temos diplóteno e nós temos diacinese, tá? Então, são 5 eventos que vão ocorrer apenas na prófase 1. E ali, a meiose 2, nós temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Já essa etapa da meiose 2, ela ocorre de forma bem semelhante ao processo da mitose celular, tá? Então, vamos lá. Para que ocorra, né, esse processo da meiose, nós vamos ter ali, né, duas divisões consecutivas, né, para tornar aquela célula que era diploide em haploide, tá? Então, a primeira fase de divisão, né, ocorre o quê? Uma diminuição do número de cromossomos, tá? Então, por isso que essa primeira etapa, ela é denominada como etapa reducional, tá? E já a segunda fase, ela é chamada de equacional, né? Em que ali se mantém o número de cromossomos, ok? Então, nessa porção ali da prófase 1, nós temos o que ali, né? 5 etapas distintas, tá? Então, nessa etapa do leptóteno, nós temos ali uma fase em que a cromatina, ela vai começar a se condensar, tá? Então, ela vai se condensando e ali ela fica no formato esferilada, tá? Então, o cromossomo,
ele que já estava ali duplicado na fase da intérfase, ele fica mais condensado, tá? Nessa primeira etapa, e ali ele fica no formato espiral. Já na segunda etapa, que é o zigóteno, nós temos o que? O pareamento, né, desses cromossomos homólogos que foram condensados. E ali ele vai ser denominado como sinapse, tá? E ali, na terceira etapa, paquíteno, nós temos o quê? Né? Essa condensação do cromossomo vai chegar a uma etapa máxima de condensação. E ali, as 4 cromátides, elas se ligam, e aí vai formar uma estrutura denominada como bivalentes ou tétrades, tá? E ali é o momento em que vai ocorrer o que a gente chama de crossing over, né? Que vai ter a troca, né, de fragmentos ali entre o cromossomo homólogo, tá? E ali vai ter um processo muito importante que é para diversidade da espécie celular, tá? E ali, a outra etapa, após o paquíteno, nós temos o diplóteno, né? Vai ocorrer o quê? O começo da separação, tá? Desses homólogos, e ali o que vai dar característica marcante a formação de quiasmas, né? Que vão aparecer ali quando os cromossomos estiverem emparelhados e cruzando em certos pontos opostos, tá? Posteriormente, a quinta e última etapa ali da prófase 1, nós temos a diacinese, que é a finalização desse processo ali da prófase 1, e aí a gente vai ter o quê? Né, o emparelhamento dos homólogos, e aí vai se desfazendo, né, esses fusos mitóticos que foram criados, né, e eles vão migrar, então, né, para a extremidade, né, e aí a gente chama esse processo de terminalização de quiasmas, né, e ali a carioteca, ela desaparece de forma temporária, tá? Então, todos esses eventos, né, vão ocorrer aqui na fase da prófase 1, ok? Então, aqui, metáfase 1, tá? O que vai ocorrer na metáfase 1? Né? Nessa fase, o fuso, ele vai se ligar, né, aos cromossomos, e ali fica agrupado nessa região equatorial da célula. Já na anáfase, nós vamos ter o quê? Um encurtamento, olha só, dessas fibras ali do fuso, vai ter um deslocamento do cromossomo homólogo, tá? E aí eles vão para polos opostos da célula, tá? Então, nessa fase, não há separação do centríolo, tá? Então, nessa fase aqui, nós vamos ter o quê? Pontos de ligação das cromátides irmãs, tá? E aí, nós vamos observar, né, que elas vão estar juntas no mesmo polo da célula. E já no processo ali de telófase 1, né, é a fase que vai iniciar, né, a chegada dos cromossomos nos polos opostos, e aí vai ocorrer a desperilização ali do cromossomo, e ele vai retornar, né, o seu aspecto anterior, que era um aspecto filamentoso. E aí vai ter o reaparecimento, tá, do nucleolo no interior ali do núcleo, né, e aí vai ocorrer, né, a divisão do citoplasma, que aí vai surgir o evento que é a citocinese, né, que é a separação, então, dessa célula, né, que ocorreu síntese e a separação do material produzido, e aí, né, nós vamos ter a meiose 2, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Ok, tá? Então, após, né, a telófase 1, vai dar início, então, né, a telófase 2. E o processo, perdão, a meiose 2, né? E esse processo da meiose 2 é um processo bem semelhante a todas as etapas, né, da mitose que a gente viu anteriormente,
tá? Então, o processo de meiose, ele é um processo caracterizado principalmente, né, pela gametogênese, né, que é o quê? Né, um processo em que vai dar origem aos gametas, né, a formação dos organismos da reprodução sexuada, tá? Então, no sexo feminino, nós vamos ter ali a formação da ovogênese, né, a produção dos óvulos, né, e no sexo masculino, nós vamos ter o evento que é a espermatogênese, né, que é a formação, então, dos gametas, né, masculinos, né, para a produção, então, dos espermatozoides, tá? Então, é um processo mais complexo, né, envolve um número maior de fases, tá? E ali, ao mesmo tempo, é um processo rápido, né, que ocorre, né? Então, tudo isso ocorre de forma simultânea, né, que é uma produção intensa, né, de forma acelerada desses gametas, para então o processo, né, de fecundação, né, dos seres eucariontes. Ok? Ficou alguma dúvida, gente? Quanto ao ciclo das células, processo de mitose, meiose, como eles ocorrem. Então, a intérfase, ela vai ocorrer, né, em todas essas células, né? Ao final da intérfase, né, dependendo se são células somáticas, nós vamos ter o processo da mitose. No final da intérfase, se for referente às células germinativas, nós vamos ter o processo da meiose. Ok? Alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar? Querem que voltem algum slide, explique novamente algum ponto que às vezes não compreenderam? Estão por aí? Nenhuma dúvida, então? Então, ok, gente. O conteúdo, então, da unidade 4.2 se refere, então, ao ciclo celular, que vem abordando o processo de mitose, meiose. E aí, semana que vem, então, nós finalizamos a unidade 4, tá? Então, semana que vem, nossa última aula que antecede, então, a nossa oficial 2. Então, vou pedir que vocês façam a leitura da seção 4.3 e 4.4, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de herança hereditária, nós vamos falar um pouquinho do processo de diferenciação celular e apoptose, tá? Então, façam a leitura prévia ali das sessões para vocês já se inteirarem ali do conteúdo e eu vou trazer alguns slides explicativos para a gente finalizar, então, né, a nossa disciplina, tá bom? Anotem qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da semana, porque semana que vem será o nosso último encontro, depois já é a nossa avaliação, tá certo? Ok, então, gente. Então, agradeço a atenção de vocês, viu? Bons estudos. Vou baixar aqui a gravação da aula de hoje e postar ali no portal para vocês, tá? E os materiais, os slides também. Então, tá, joia, gente. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana e até semana que vem.
Tchau, tchau. Tchau, professora.